Querido, abra sua palavra por gentileza. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Em Salmos, muito conhecido, né? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Deus, fala conosco, Pai, nos ensina sobre os vales, nos ensina como comportar, como vivenciar. Dai-nos o crescimento espiritual, Pai. Dai-nos sabedoria na Tua palavra para a Tua glória, em nome de Jesus. O tema dessa noite é: na jornada da vida atravessamos vales. Amém? Fale comigo. Na jornada da vida atravessamos vales. Não adianta levantar a mãozinha e repreender não, porque todos nós passamos mesmo, né? Vamos falar primeiro assim, claro que o salmista aqui, todo o Salmo 23, ele é recheado de bênção, de coisas boas, de desafios também, de confiança, de conforto para o coração. O salmista Davi, nesse momento, como a inspiração do Espírito Santo sobre ele, foi feliz em todos os salmos. O 23 se tornou especial no coração de todas as pessoas. Então eu quero destacar nessa noite só esse versículo e não fora do contexto. Se você for pensar no Salmo 23, cada versículo você tira 200 pregações, contextos, contextualizações, né? É muito poderoso, é muito rico naquilo que Deus deu ao salmista Davi e nos dá nessa noite com certeza. Então nesse versículo 4, que ele fala sobre os vales, quando você vai no dicionário para ver sobre vale, né? O dicionário diz assim, ó: é uma depressão alongada entre duas montanhas ou um acidente geográfico. O tamanho varia de quilômetros quadrados ou centenas de milhares de quilômetros quadrados de área. É cavado entre um rio, uma geleira ou entre montanhas. É tipicamente uma área muito baixa, cercada de montanhas, de áreas mais altas, de colinas, de árvores. Isso é a tipificação de um vale. Então, o vale natural, o que os olhos enxergam, né? Às vezes alguns de nós nunca fomos, mas vê em filme, vê na televisão, é só pesquisar. Quando fala em milhares de quilômetros, é assustador. E quando ele fala que é uma depressão, já começa com o nome complexo, desafiador, você atravessar vales, viver em vales. E ao mesmo tempo que você está lá embaixo e você olha para cima, você vê o pico. Geralmente o que vem na nossa alma sempre é lutar para estar no lugar mais alto, para voarmos como asas, como de águia, é o que a Bíblia nos remete. Estar em lugares altos, estar em lugares bons. Mas a vida é feita de picos e de vales, de desertos. Esse é o contexto de toda criatura que anda ou andou sobre a terra e que vai andar. Então a definição técnica é clara. A definição espiritual de vale tem algumas, mas podemos dizer que o vale representa espiritualmente, quando falamos de vale na Bíblia, é um lugar onde nós temos uma travessia de dificuldade, momentos complexos, desafiadores, momentos que nós não desejamos. Mas ao mesmo tempo os vales, como também os desertos, podem se tornar lugares onde teremos momento a sós com Deus, diferenciados, momentos que nos levam a ficar mais quebrantados conforme a gente anda pelos vales da vida, espiritualmente, sentimentalmente, psicologicamente falando. Ou seja, o vale em que Deus se revela de uma forma mais clara, porque nós, seres humanos, quando estamos na luta, é que a gente mais mortifica a carne e mais aberto o espírito fica. Normalmente, a maioria de nós, quando estamos na abundância, nós fortalecemos a carne, degustando o que a abundância nos permite ter. Amém ou não? É verdade. A abundância nos leva não a esquecer Deus, muitos de nós não, muitos esquecem, mas nos leva a esse contexto, onde comemos do melhor, viajamos do melhor, e não tem nada errado nisso, e começa sem perceber a perder a sensibilidade.
Mas quando as coisas engrossam e Deus quer se revelar e quer trabalhar em nós, isso Ele faz por amor, Ele permite vales. Os vales, espiritualmente falando, pode vir de ações nossas. Muitos de nós cavam com a própria mão, sim ou não? Eu já cavei tanto vale que eu fiquei experiente. É sério, quando você vê, você está no meio do vale, você quer reclamar, Deus fala, olha para trás, olha quem veio para esse vale, ah, bonitão. Tem vezes que o inimigo prepara vale para nós, sim ou não? Sim, e nós acabamos entrando. E outras vezes o próprio Deus nos chama ao vale, ao deserto. Mas em todas as três formas, seja pelo inimigo, seja por nós, ou seja por Deus, eu acredito que só acontece porque Deus permitiu entender o que nós precisamos e está no vale. Amém ou não? Amém. Então o vale, a gente entende espiritualmente que é um lugar para encontrar Deus. Depende de como eu foco, como eu olho, como eu permito o meu entendimento ver o vale. Então a definição técnica e espiritual é isso. Então eu queria falar um pouco mais agora sobre vale. Primeira coisa, compreendendo os vales. É o primeiro tópico, tem muita gente que gosta de anotar. Compreendendo os vales. Sabe, o que Deus trouxe no meu coração é que a gente precisa compreender aquilo que vai ser o lugar das nossas lutas. A arte da guerra diz que eu preciso conhecer o meu inimigo. Tem gente que fala, não, eu só preciso falar de Jesus, mas a Bíblia fala muito do nosso inimigo, não respeitando, não tendo medo, mas descrevendo, inclusive alertando, sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5, o inimigo, o vosso adversário anda ao derredor. Em outros lugares ele fala, eu vi Satanás caindo como uma luz, um fogo, um negócio na terra, rápido, como uma estrela. Então, vigiai e orai, o vosso inimigo está aí à espreita, o diabo está ao derredor. E as pessoas começaram na década de 2000 a criticar a igreja evangélica porque ela falava muito do inimigo. Aí a gente pulou para outro extremo, parou de estudar o inimigo, isso era uma armadilha para nós. E se eu não conheço o inimigo, as suas astúcias, a sua ação, a sua força, não que ele tem mais do que o que habita em mim, maior é o que está em nós, a gente se perde. Então o vale, é interessante a gente aprender sobre deserto, sobre vale, estudar sobre isso, aprender, porque se nós tivermos que passar e vamos acabar passando, talvez naquele momento a sua memória venha lembrança do seu estudo, do que você se preparou, e poderá ser mais suave um pouco. Amém, igreja? Então vamos compreender o que é os vales. Dentro de compreender o que é os vales, primeira coisa, claro que eu estou falando espiritualmente, psicologicamente, sentimentalmente, amém? Primeira coisa, os vales fazem parte da nossa jornada. Ponto. Te repreendo, pastor Manuel. Está amarrado ou repreendido. Os vales em toda a história de todos os homens e mulheres de Deus, sem exceção, tiveram vales. Porque faz parte do processo de tratamento, de crescimento, de buscar de novo quando estamos indo muito longe. A Bíblia chega a dizer que quando vai longe demais e não abre o olho, vem o anzol de Deus. Não tem isso na Bíblia? Deus puxa com o anzol, deve doer pra caramba. Faz parte da nossa jornada, é a primeira coisa que eu tenho que compreender. Faz parte. Se faz parte e eu compreendo, eu já vou mais preparado. Pastor, e no Novo Testamento, como é que faz parte? João 16:33, parte A, Jesus falou de uma forma mais suave. No mundo tereis aflições. Faz parte. Foi o mestre que falou. Você vai repreender o mestre? Vai amarrar o mestre? No mundo tereis aflições, no mundo tereis vales, no mundo tereis desertos. É ele que diz. É a contextualização do vale, que era o povo andava no deserto, era o nome que eles usavam. Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, tereis vales, tereis lutas, tereis dificuldades. Ou seja, uma vida normal, uma vida, ela é mesclada de tristeza e alegria. Uma vida normal de um ser humano, ela é mesclada de fracasso e sucesso. A não ser que tenha alguém aqui que só tem sucesso em tudo que faz, 24 horas, nunca teve uma dor, nunca perdeu um parente, nunca passou um aperto na vida. Aí, irmão, você vem cá que eu quero despedir, porque você está na hora de ser arrebatado. Então, uma vida normal é uma vida composta ou mesclada de momentos diferentes. Com isso ela é de ganhos e percas, e ela é de lugares altos e de vales. Amém ou não?
Tanto que até para fazer o ministério, Jesus subia nos montes para ter o seu particular, mas ele tinha que descer aonde? Nos vales, que são os lugares baixos, para cuidar de quem precisava, de quem estava necessitado. Ele não viveu só nos montes. Então, essa mesclagem faz parte da nossa vida. É a primeira coisa que eu preciso compreender do vale. Ou seja, muitos de nós nessa noite, alguns de nós, pode estar saindo do vale, pode estar entrando no vale, ou já pode estar enxergando o vale lá na frente. Sabe quando você tem uma reserva financeira para tantos meses, e aí não está entrando nada, você começa a olhar assim, está faltando 6 meses, está faltando 5, está faltando 4, está faltando 2, está faltando 1. Aí parece o Silvio Santos ao inverso, em vez de abrir a porta da esperança, já está vendo a porta do vale. Venha, entre na porta do vale. Então, eu não sei, mas é isso que faz parte. Isso que a gente tem que aprender. Ou seja, não é se passaremos, mas é quando atravessaremos. Você não percebeu o que eu falei, mas eu disse, não é se passaremos, mas é quando atravessaremos. O que é que eu quis dizer? Que mesmo passando, eu e você vamos atravessar ele e sair do outro lado. Em nome de Jesus, o que nós vamos aprender nessa noite, nós não morreremos no meio do vale, nós não retroagiremos no meio do vale. Então eu disse, não é se passarmos, é quando vamos atravessar. Você crê nisso? Então, primeira coisa que eu aprendo, que ele faz parte da jornada. Então não é se, é quando. Aí eu fico mais sensitivo, tem uma perspectiva de visão dizendo, Pai, está aproximando. É claro que eu clamo ao Senhor para não entrar, mas se o Senhor permitir que eu entre, eu falo, faz parte da minha trajetória. Amém ou não? Segunda coisa, primeira é que ele faz parte da nossa jornada. Segunda coisa do vale, os vales são para todos. Para todos. Hoje, os coaches de púlpito pregam que nós somos perfeitos, que não vamos passar, que não podemos aceitar. Está voltando a ideia da década de 80, quando fomos massacrados, diziam que quando nós estávamos na luta, estávamos em pecado. Lembra disso? Que quando o crente estava passando dificuldade, ele tinha que confessar um pecado. Uma loucura. Mas nós não podemos aceitar de novo. Nós queremos que a vida seja o melhor possível, tenhamos abundância em todas as áreas, mas se o Senhor quer que nós tenhamos um vale de experiência para com Ele, crescimento, nós o teremos. Se você chega de carro ou a pé, Ele é o mesmo Deus seu, sim ou não? Sim. Então, queridos, nós não podemos cair nessa onda que está aí, de que tudo tem que dar certo. Eu só creio numa coisa: no final, tudo vai dar certo. Mesmo que eu esteja enterrado em corpo, deu certo o meu espírito com o Senhor na eternidade. Tudo vai dar certo. O meu alvo é a ressurreição com os mortos. Ter uma casa boa, carro bom emprego, família, faz parte da vida terrena. Mas o meu alvo final, ele é mais importante, ele é maior, ele é mais glorioso, ele é mais delicioso que qualquer delícia sobre a terra. Pense nisso. Então ele é para todos, ou seja, não tem discriminação. O vale é para branco, preto, gordo, magro, não é? Mineirinho, paulista, carioca, brasiliense, rico, pobre, do louvor, da pregação, do não faz nada, da recepção, é ou não é verdade? Casado, solteiro, opção sexual que for, o vale é para todos, todos, não tem discriminação. Mateus 5,45 coloca um princípio ao qual eu me baseio para dizer essa palavra. Ele fala, e Deus faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus, e Ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Está com problema hoje? Sobre justos e injustos. O que eu fiz? Um princípio, ele está dizendo que tudo que acontece pode acontecer para justo e para injusto, para bons e... Criou-se uma cultura que nós, crentes, somos intocáveis. Vou te dar uma notícia muito triste, mas a menina dos olhos do Senhor, uma coisa do Velho Testamento, direcionada, se você ver lá, para os filhos daquela época, alguém que fazia uma obra forte. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. A pessoa ameaça os outros com isso hoje, para poder empoderar sobre as pessoas. Hoje nós não somos mais menina dos olhos, nós somos filhos.
Amém ou não? Velho Testamento não tinha filhos, tinha um povo. Nós somos filhos. Eu só brinco com isso quando eu vou jogar futebol com os meninos. Jogar futebol não, eu vou dar show lá. Então, quando eu vou dar show no futebol, vocês estão rindo de quê, gente? Na hora que a gente vai orar, eu falo baixinho assim: se alguém me der uma butinada, está tocando na menina dos olhos do Senhor. Queridos, eu preciso compreender que se ele faz descer a chuva e o sol, ele está dizendo todas as coisas que vem para o bom e para o ruim. Uai, é verdade, senão seria injusto. Pensa se o sol só nascesse para o justo, se a chuva só caísse onde você estivesse. Então Deus é justo. Então não adianta falar na luta, por que eu? Tem gente que quer ter é uma DR que fala? Uma DR com Deus, já viu? Mas eu entrego o dízimo, eu entrego a oferta, eu trabalho na igreja, eu nunca fiz nada com ninguém, eu não roubo, eu não mato. Por que o senhor está fazendo eu passar nisso? Eu já vi gente falando, chega bravo na igreja, porque tem essa cultura, arrocha Deus, né? Aperta Deus, não sei o que. Não, irmão, é para todos. Então por que eu? Você mesmo pode responder. Quando estiver atravessando o vale, você olha, por que eu? Aí você olha para o espelho e fala, porque você é humano. Sim ou não? Você é humano, sujeito à vontade de Deus. E Deus disse, se você estiver sendo corrigido por Deus, mano, dê muita glória. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, eu corrijo aqueles que eu amo. Quando eu estiver no vale, eu estou falando, eu estou sendo corrigido porque Ele me ama. Aí o cara do mundo fala para mim, eu sou do mundo, eu tenho tudo, eu nunca passei no vale. Eu falo, porque Ele não te ama. Te dei a dica, mas faz com amor, tá? Ah, é porque Ele não te ama, querido. Deus corrige os que amam. E o vale é o momento de correção. E correção nem sempre tem a ver com pecado. Tem a ver com posicionamento, tem a ver com fala, com pensamento, tem a ver com muitas coisas. Então, é porque eu sou humano. Então os filhos de Deus também passam pelo vale. Eu vou te dar uma notícia que você vai ficar alegre. Oséias 2,14. Deus fala assim, apesar de tudo, eu decidi trazer você para mim. Olha que coisa linda. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas está longe de Deus. É o que eu preguei esse dia. Às vezes você está andando para frente, mas está em direção contrária ao vale, ao alvo. Então Deus está dizendo, olha, eu resolvi trazer você para mim. Então para isso eu vou te levar para o deserto, ou para o vale. Eu vou te levar, diz o Senhor. Sabe para quê? Eu acho lindo demais esse versículo. Ele diz assim, vou levar para o deserto, para falar ao seu coração. Então se o vale é para os filhos de Deus, quando entrar no vale não murmure. Fala, Senhor, eis-me aqui, coração aberto para o Senhor falar comigo. Quando você entrar no vale, que o Satanás colocar alguma coisa na sua cabeça, está vendo, Deus não te ama, não adiantou você fazer isso, não adiantou você viver dessa forma. Você vai falar, está por fora, Satanás, papai me trouxe aqui para um particular. Papai me trouxe aqui para a gente bater um papo a sós, porque o resto da Seara Viva estava atrapalhando muito barulho. Sabe, Oséias diz, apesar de tudo, eu resolvi te trazer ao deserto, ao vale, para falar ao seu coração. Então entre no vale sabendo que o Filho de Deus não está imune. Pelo contrário, Ele corrige aos que Ele ama, Ele prepara o vale também para o que Ele ama, para que Ele possa falar, porque quando nós estamos cheios de trabalho, cheios de riqueza, cheios de coisas, nós paramos de ouvir o Senhor muitas vezes. Se Ele nos coloca lá, é porque Ele quer falar algo. Quanto mais rápido eu ouvi-lo, mais rápido eu saio do vale. Quanto mais rápido eu murmuro, mais tempo eu vou ficar no vale. Pegou essa ou não? Amém? Terceira coisa. Então, o primeiro faz parte da jornada. Segundo, é para todos. Terceira coisa sobre o vale: não tem agendamento. Fala comigo, não tem agendamento. Gente, vamos falar a verdade. No mundo de hoje, agendamento é uma coisa boa, não é? A Receita Federal, quando eu tinha empresa, era uma bagunça. Hoje faz agendamento. Você vai não sei o que, faz agendamento pela internet. É ou não é verdade? Tudo é agendamento, né? Tudo. Aí é bom demais. Agora, Deus não vai ter agendamento não, meu irmão. Vou te falar uma coisa. Hoje pode ter agendamento em tudo para facilitar, mas o vale, ele chega sem cerimônia.
Você está andando nos passos verdejantes, todo cantante. De repente você sente um calor diferente e olha e fala, uai, não tem agendamento. Deus não fala, eis meu servo, prepara-te que vai entrar no vale dia 31 de março e sai no dia 10 de abril. Não tem. Ô Deus, eu sei que eu tenho que passar no vale, então deixa eu agendar com o Senhor, tem umas férias aí, deixa eu passar nas férias. Não tem agendamento. Quando chegar, encara. Entende que Deus está no negócio, indiferente de quem te levou, você mesmo, inimigo ou o próprio Deus. Então não tem agendamento para vale. Olha onde eu me baseio nisso, Jeremias 4:20, na parte B do versículo. Ele diz assim: de repente, as nossas barracas foram destruídas e as nossas cortinas foram rasgadas. O que ele está dizendo? Estava tudo bem, estava tudo fechadinho, as barracas, cortinas, nós estávamos vivendo bem. De repente, sem aviso, sem agendamento, acabou tudo. O exército inimigo entrou e nos levou de escravo, prisioneiros, em outras palavras. Ou seja, não há agendamento. O Filho de Deus tem que estar preparado em todos os momentos. Ele tem que estar atento, ele tem que estar ligado, ele tem que estar sensitivo. Crente pode falar sensitivo? Pode, né? Sensível, melhor assim. Viu, já tinha gente falando mal de mim na mente. Irmão, é que hoje ali o inimigo está atacando nós ali, mas vai dar certo. É Jeremias. É isso. Então, não tem agendamento. Eu preciso que eu e você estejamos lembrando dessa palavra quando as coisas porventura engrossarem de alguma forma. Vale pode ser sentimental, vale pode ser espiritual, vale pode ser financeiro, vale pode ser no relacionamento, vale pode ser você com você mesmo. E pior é quando o vale tem tudo dentro dele. Eu já topei um vale desse, irmão, não queira não. Alguém já passou um vale que tinha problema em todas as suas áreas? Deixa eu ver. Olha só, pouca gente. Vocês venceram o vale? Claro, vocês estão aqui. Cadê? Levanta a mão de novo, quem passou o vale com tudo, olha aí. Esse povo não levantou a mão, eles não sabem o que é bom, né? Como nós saímos forte com um casco grosso do outro lado. Queridos, seja tudo ou seja uma parte, nós precisamos estar preparados espiritualmente para reconhecer: Deus, pega na minha mão, vamos atravessar junto. Se a Bíblia diz que Deus não dará uma tentação maior do que possamos suportar, e se ela vier, Ele dará o livramento junto com ela, eu posso dizer de todo o coração desse princípio, que Deus não nos dará um vale maior do que nós possamos suportar, mas dentro do vale Ele nos dará o livramento. Deus não nos colocaria no lugar onde nós estivéssemos mais vulneráveis, e mais fracos, e mais sensíveis, para que o inimigo atacasse em campo aberto. O vale, Deus está sobre nós. O inimigo vai lá, vai falar no seu ouvido, vai te tentar, vai fazer o que quer, mas ele não pode nos matar. Não é ele que decide se eu chego do outro lado ou não. Por maior que seja o vale, essas pessoas que eu pedi para levantar a mão comigo, nós atravessamos vale de todas as áreas num momento só. Nós não atravessamos pela nossa força. Tenho certeza, se conversar com eles, houve momentos que a gente parecia que desmaiou no meio do vale. Eu apaguei no meio do vale. Quando eu vi, eu tinha andado mais alguns metros, porque quando eu apaguei, o Senhor me carregou no colo. É o mesmo Deus que está pronto para andar com você. Então, queridos, nesse primeiro momento, nesse primeiro item, nós compreendemos mais do vale, descobrimos que todos nós temos que atravessar sem agendamento. Então vamos para o segundo momento, dentro do vale. Falei que você ia atravessar, agora você está dentro do vale. Imagina você dentro do vale. Nossa, pastor, chega a arrepiar só de pensar. E é mesmo.
dentro do vale. Primeira coisa dentro do vale que a gente tem que estudar e aprender: o que vamos encontrar e o que vamos escolher. Ou seja, o que encontraremos lá dentro e o que escolheremos. Para você lembrar quando você estiver lá dentro, tá? Primeira coisa que nós vamos encontrar é escuridão. Queridos, quando a gente está na luta pesada mesmo, fala a verdade, se a gente não vigiar, parece que a gente fica cego, né? Nervoso, bravo, não é? A gente fica doido, não sabe o que fazer, vai atrás de tudo, tenta resolver de todas as formas, vai encontrar escuridão. Quando Davi fala do vale da sombra da morte, esse texto em hebraico significa vale da escuridão profunda. O vale da sombra da morte em hebraico é o vale da escuridão profunda. Então quando ele te joga para o vale, é como se você não visse mais aquela luta terrível, onde pessoas pensam em tirar a vida, outras até chegam a tirar, pessoas que não têm Deus. Não é simples. Então prepara, porque nós vamos encontrar a escuridão. Mas quando você vê a escuridão no meio do seu vale, quando você pensar que você quer tirar a sua vida, lembre que dentro de você habita uma luz, e que você também é luz, e às vezes é preciso uma rachadura para que a luz saia para fora. Amém? Amém? Às vezes tem tanto tempo que você não põe a luz para fora, que Deus põe você lá, e uma rachadura no meio da escuridão, para que a luz saia. Porque nós ficamos tão vaidosos, às vezes tão cheios de nós, tão confiantes, que nós escondemos a luz, que a Bíblia diz: aquele que é luz e não está refletindo, ele é como uma candeia debaixo da cama. Ei, sai logo debaixo da cama, antes que é preciso Deus colocar no vale para que tenha uma rachadura. Não, a luz foi feita para colocar em lugares altos. Ei, presta atenção nessa revelação. Se ela foi feita para lugares altos, e o vale é um lugar baixo, escondido, e você não está sendo luz sobre a terra, então Deus vai você passar no vale, e lembra que o que cerca o vale são montanhas, lugares altos, boas árvores. Então você passa, abre uma fissura, a luz brilha, e Deus te põe de volta lá em cima para ser luz do mundo. É isso. Olha aqui, ó, para você lembrar, dentro do vale, Deus faz logo a frissura e me põe lá em cima, que eu nunca mais vou me esconder, nunca mais vou deixar de brilhar. Está escondendo seus dons, está escondendo seus talentos. A igreja me machucou, o pastor me machucou, aquela igreja, aquele povo. Eu estou vendo na televisão essa bagunça gospel. Queridos, o seu talento, a luz que Ele confiou em você, o sal que Ele te tornou, não é comandado pela essa babuzeira gospel, não é comandado por homens que te ofenderam. Você precisa brilhar além de todas as coisas, e a boa brilho é no meio das trevas. É no momento de trevas que eu preciso brilhar, é na escuridão que a minha luz é mais forte. Desperta, ó tu que dormes. Gostamos de falar que o Senhor está voltando, que Jesus está chegando, e aí começa agora, tem tantas teorias, né? Então cada ano para Deus é 1000 anos, estão falando. Já passou 6 anos, que é 6 dias para Ele, agora nós estamos no 7º dia. Eu não sei, eu não fico perdendo tempo com essas coisas que não são explicáveis, mas eu sei que é inegável. Eu não sei se é daqui 100 anos, 1000, um dia, não posso falar, porque a Bíblia diz que nem Jesus sabe. Mas negar que os sinais estão diferentes, espera aí, não dá mais. Não dá mais para negar. Teve um incidente de neve essa semana, não sei se vocês viram, acho que é Áustria, se não me falha a memória, é Áustria que tem aquele negócio de esqui, não é? Vocês que vão lá todo ano, eu acho que é lá. Se você ler, as autoridades falam: nunca aconteceram isso na história do país. Já matou mais de 10 pessoas. Onde elas fazem o esqui, normalmente está deslanchando avalanches atrás de avalanches, coisas sobrenaturais, coisas que nunca aconteceram. Porque a internet hoje mostra muito, então parece. Não, queridos, a própria igreja entregue aos falsos mestres, aqueles que buscam, aqueles que agradam o seu coração. A Bíblia diz que no final dos tempos o povo de Deus, alguns se perderia e buscariam líderes, pastores que pregariam o que eles queriam ouvir. Fala para mim que não tem isso hoje.
sinais estão aí. Então está na hora de acordar, está na hora de brilhar, está na hora de trazer seus talentos para fora. Então nós vamos encontrar escuridão, mas veja nela e escolha na escuridão a oportunidade de liberar a sua luz, a luz que Deus colocou em você. Segunda coisa que nós vamos encontrar lá: desespero e fé. Você precisa escolher. Eu nunca disse que o vale é fácil. A luta quando acaba o dinheiro, quando está desempregado, a luta quando adoece alguém mortalmente, a luta daquela notícia, aquele vale que o médico falou: você está com câncer final, você está com não sei o que, meu filho desapareceu, não sei o que, tantas coisas. Quando isso aparece, querendo ou não, abate um primeiro desespero. Então, quando você estiver entrando no vale, você pensa: eu quero o desespero ou quero a fé? Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale vale da sombra da morte. Quando ele diz isso, ainda que eu ande, ele está dizendo: eu escolhi a fé, porque a fé genuína é perseverar, é ter constância, é continuar andando. Quem tem fé genuína não para. Quem tem fé genuína, como diz Martin Luther King, o que ele disse? Se você consegue correr, corre. Se você não consegue correr, caminhe. Se você não consegue caminhar, vá de joelho. Se você não consegue mais de joelho, rasteje, mas chegue lá. Amém ou não? É isso. É isso. Então ele fala: eu caminho. Ou seja, eu não vou entrar no desespero. Davi não escreveu assim, ó: eu vou correr. Não, eu caminho. Eu vou dar a volta e pegar um atalho. Ele não diz isso. Eu vou acelerar porque eu estou desesperado. Eu vou pegar o atalho que alguém abriu aqui para mim. Eu vou tentar escalar lá para cima. Não, Davi fala: ainda que eu ande. Ou seja, queridos, não há desespero. Com a fé eu caminho o vale passo a passo, sem saltar um passo, porque em cada passo Deus tem algo para o nosso crescimento. Ainda que eu caminhasse. Não adianta você querer correr no vale. Quando você quer acelerar, você vai no banco e pega um dinheiro, se lasca. Ah, não sei o que, e faz um negócio errado, se lasca. Aí pega um dinheiro sujo, aí só nega, aí não sei o que, no final vai dar problema. Isso é correr no vale. Eu quero acabar logo. Não, faz o que eu te falei. Quando você entrar, percebeu que fala: Senhor, fala meu coração, estou aqui para te ouvir, Senhor. Senhor, fala, Senhor. Vou deitar aqui, vou ligar uma musiquinha de fundo, vou ficar aqui 2 dias esperando, mas fala comigo. Aprende isso. Ele não disse eu corro, eu não me desespero. Por isso, complementando o versículo de no mundo tereis aflições, por que eu escolho a fé? João 16:33, a parte B diz: mas tende fé e coragem, porque eu, Jesus, venci o mundo. Sabe o que ele está falando que ele venceu o mundo? Ele está dizendo: eu venci o mundo, e tudo que o mundo trouxer contra você, eu venci. Lembra que se eu venci, comigo você é mais do que vencedor. É isso que Cristo está falando. Eu venci o mundo, não é só pecadão, é tudo que o mundo, a sua concupiscência, a sua mentira, o seu engano, a sua tentação, eu venci tudo. Então se você caminhar comigo, você já é mais do que vitorioso. É lindo isso aqui, gente. O Salmo 84, do versículo 5 ao 7, diz assim: felizes os que encontram no Senhor a sua força, todos aqueles que caminham ou são peregrinos de coração. Olha que lindo. Isso aqui é uma prova maior do que fé, do que eu estando no deserto e no vale eu continuo caminhando de coração. A pior coisa que um crente pode fazer no vale é falar: Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu vou largar tudo. Quem já não falou isso? Quando eu era menino na fé, tinha os dons tudo em ebulição. Um dia eu cheguei lá de fora, uma luta tão grande, tudo estava em luta, que eu cheguei lá de madrugada e falei: Senhor, toma todos esses dons de volta, é seu, fica com todos. Não quero mais nada, eu não quero mais pregar, não quero mais expulsar demônio, não quero mais curar enfermo, eu cansei. Toma, que é tudo seu. Isso era 3 horas da manhã. 6:30 da manhã eu estava lá de fora: Senhor, devolve tudo, me perdoa, eu errei, eu falei besteira. Foi mesmo. Devolve aqui, Senhor. Aí ele falou: nem tirei. Mas não faça isso. Ou seja, o salmista diz: peregrino de coração, atravessa. Olha o que diz o versículo 84, 5 ao 7. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, vale de lágrimas, Deus converteu no lugar de fontes.
quase não tenho mandado você falar nada, porque esse negócio é chato mesmo, mas só fala assim comigo, põe a mãozinha no coração, só isso que como fé, um ato de fé. Fala, mesmo que eu esteja atravessando o vale de lágrimas, se eu caminhar em fé, se eu escolher a fé, Deus prometeu que o vale de lágrimas, Ele vai tornar um lugar de fontes, e como a boa chuva, Ele vai cobrir o meu vale de bênçãos. Sabe o que Deus está falando para você? Eu vou te cobrir de bênção antes que você saia do vale. Ei! Antes que você saia do vale, é no vale, tenha fé, creia, ande comigo, ainda no vale eu te abençoarei. Tem uma assembleia aqui perto, quer pregar lá, que eu estou fervoroso hoje. Eita glória, está difícil segurar aqui em cima. Oh. Deus está dizendo, meu filho, se você escolher a fé e não o desespero, se você deixar eu falar com você, eu vou cobrir o seu vale de bênçãos. Você entrou lá todo quebrado, todo falido, todo angustiado, todo abandonado, um estrapilho de vida. Antes de sair lá, você já está coberto de glória. É isso que ele está falando. Caminhando com vigor, sempre crescente, apresentando-se perante Deus em Sião. Aí o último versículo. Então ele está dando a dica. O que ele está falando, irmão? Você tem que caminhar com vigor. Não dá para ser frouxo no meio do vale. Eu já passei tantos vales, irmão. A gente vai ficando cascudo nisso. Não quer dizer que é fácil para mim, não, continua difícil. Eu estou vendo a porta de um logo ali. Estou tentando comprar uma porta para fechar. Mas ele está dizendo, se você entrou, caminhe com vigor. Por isso o salmista diz, ainda que eu caminhe, ainda que eu ande, não queira correr, não queira antecipar, espere no tempo de Deus, porque nem sempre o tempo é quando você sai. A bênção pode ser lá dentro ainda. Então você não escolheu a escuridão, deixou Deus abrir a fissura e brilhou. Você não escolheu o desespero, por mais difícil que seja a sua luta, por mais sozinho que você caminhe, você não escolhe o desespero. Segundo, lá o que você mais encontra lá? Você encontra Deus e o inimigo. Você acha que no vale você vai ter só Deus? Você acha que o inimigo vai perder a oportunidade de tentar? Você acredita nisso? Toda oportunidade que lhe dá, ele quer. Ou seja, Davi está dizendo, não temerei mal algum. Certo ou não? Ele está dizendo, eu não terei medo. Eu não terei medo. Ele está dizendo, não às armas do inimigo. Você tem que dizer não. O que é a arma do inimigo quando eu estou no vale? Medo, insegurança, depressão, angústia, desespero, tirar sua fé. Lembra disso? Vai ter hora que você vai estar caminhando no vale que parece que você fala, não tem mais fé, eu não aguento mais, eu estou acabado. É quando você fala isso que de repente Deus te abastece do alto e te coloca mais um pouquinho de bateria. Deus pode deixar você até sentar no vale, mas Ele nunca vai lhe deixar prostrado no vale. Creia nisso, creia nisso. Então você escolhe o inimigo, você escolhe Deus. Eu escolho Deus, e você? Eu escolho Deus. Mas cuidado, porque o inimigo vai trazer coisa boa. Você morrendo de fome, ele vai instalar uma churrasqueira lá. Lembra de Jesus no deserto? O que ele usou contra Jesus? A palavra. A palavra. E hoje, a coisa mais fácil que está para o inimigo é usar a palavra. Porque os crentes, a maioria, não evoluíram. Então, se o cara faz uma cura ou um milagre, apesar da Bíblia dizer, e ele se transforma em anjo de luz, e os seus demônios em ministros do Evangelho, e ele virá e fará curas, fará milagres, e enganará até os meus, se possível. Cuidado, cuidado. Ele usou a palavra, e ele ainda usa a palavra. Nem todo mundo que prega a Bíblia é de Deus, nem todo mundo que faz milagre é de Deus. Então, quando alguém fizer um milagre, fizer uma profecia que vai te encantar, não arreie os 4 joelhos, fica firme. Vou te dar um segredo para essa reta final. A Bíblia diz, não permita que qualquer um coloque a mão sobre a sua.
essa reta final que tem de falso crente com igreja aberta, falso profeta, falso pastor, não permita que um desconhecido, por mais que a multidão esteja atrás dele, por mais que ele revele, não deixe que um estranho coloque a mão sobre a sua cabeça. Não vem me dar trabalho para tirar depois não, viu não? Por que devemos escolher Deus? Não falei que tem que fazer uma escolha? Primeiro, porque foi Ele que nos atraiu. Ou seja, apesar de tudo, Osés, que eu já li, eu te levei para o deserto. Segundo, porque Ele está conosco, sim ou não? Ou eu creio que Deus está comigo só na abundância, ou eu creio que Ele está comigo em todo o tempo. Luta e abundância. Vou te contar um negócio, Deus gosta da abundância para nós, mas Ele gosta de passar a luta conosco para a gente lembrar que Ele é o dono do milagre, que Ele faz, que Ele acontece, e glorificar o nome dEle. Oséias 2,15, olha o que Deus diz. Ali, estava falando de deserto, de vale, ali eu vou restituir as suas vinhas, ali eu vou transformar o seu vale de Acor. Sabe o que é Acor em hebraico? Problemas. Acor é problema. Eu vou transformar o seu vale de problemas. Aí ó, vale de Acor. Sabe em que Deus vai transformar o vale? Numa porta de esperança. E ali haverá de você conversar comigo. Gente, vou ser sincero, tudo que Deus quer no vale é falar com a gente. Eu te atraí para falar com você. Eu vou transformar o seu vale para que você fale comigo. Deus só quer intimidade. Deus só quer você próximo e eu. Nós falamos muito de Jesus, mas falamos pouco com Jesus. Nós falamos muito de poder, de Pentecoste, de não sei o quê, mas conhecemos pouco o Espírito Santo e ouvimos pouco a sua voz. Quer saber mais do que vale toda uma vigília de poder? Ouvir a voz do Espírito Santo. Só você, sentado na sala, e Ele senta no sofá à sua frente. Eu já vivi, eu posso falar. Nada paga isso. Nada paga isso. Nada. Deus fala, eu só quero falar com você. Haverá de conversar comigo como nos dias da sua idade, como no dia em que você deixou o Egito. É a mesma coisa de trazer hoje para o real. Ele fala, no dia que você conheceu o primeiro amor, no dia que você deixou o mundo, eu só quero falar com você. Salmo 23, Davi confirma na sequência, pois tu está comigo, por isso não temerei, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isaías 43, 2, quando você atravessar águas profundas, perturbação grande, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldade, eles jamais te encobrirão. Nossa, sabe o que Deus está falando? Eu não sei o que é, mas foi. Sabe o que Deus está falando? Pensa nessas últimas enchentes aí. Não teve lugar que o trem subiu, infelizmente morreu pessoa. Deus está dizendo, meu filho, você vai entrar em águas profundas nesse vale aí, nessa luta aí. Vai chegar um momento que ela vai subir de tal maneira que seu pezinho já não alcança mais o chão. Ela vai continuar subindo de tal maneira que os seus bracinhos que nada cachorrinho cansou. Ela vai subir de mais tal maneira que as suas pernas já deu cãibra. E é naquela hora que você afunda, que parece que vai te submergir, é que você não sabe mais se a água baixou ou se eu te levantei sobre as águas. É isso que ele está falando. É isso. Por mais dura que seja a sua luta, ela nunca vai te destruir. Nunca. Concluindo, queridos, o topo, o auge é muito bom, mas é nos vales que nós encontramos Deus face a face. Foi no vale de Jaboque, quando ele atravessou, que ele encontrou face a face. Intimidade, unidade, provisão, tudo se encontra no vale. Tudo. Deus está conosco, como Ele está com Josué, em capítulo 1, versículo 5, que diz, como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, jamais te desampararei. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de Moisés, o Deus de Josué e de tantos homens e mulheres da Bíblia. E depois que se encerrou as escrituras da Bíblia, no sentido de escrevê-la, o Senhor continua sendo Deus de muitos homens, mulheres, jovens e crianças.
Eu te peço em nome de Jesus que a palavra que o Senhor deu a Moisés, a Josué, assim como foi com Moisés, eu quero dizer, assim como foi com Moisés, com Josué, com Paulo, com Pedro, com tantos homens e mulheres do Senhor, Pai, que seja conosco, que hoje seja cravado e selado em nosso coração, que o Senhor nosso Deus é conosco, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixará, e que o Senhor nosso Deus nunca nos desamparará, e que em Mateus 28:20 Jesus nos disse: guardem no seu coração, eu estarei convosco todos os dias, até os finais dos tempos. Estar conosco todo dia é na alegria e na tristeza, na chuva e no sol, na riqueza e na miséria, na doença e na saúde, no vale ou no pico. Todos os dias eu estou com você, diz Jesus. Você aprendeu sobre os vales e vai precisar disso. Para os filhos de Deus, a certeza não é a ausência do vale, mas é a presença de Jesus no vale conosco. Essa é a nossa certeza, essa é que nos rege.